Quero agradecer ao pastor Alexandre pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, né? Um privilégio para nós, né? O irmão Felipe também, ele está aí ainda ou já foi embora? Lá da Esperança, acho que foi embora. Nós estávamos perdidos, né? Ele nos guiou até aqui, então graças a Deus. Mas é um grande privilégio para nós, como igreja, poder estar aqui tendo essa comunhão tão preciosa com os irmãos desta amada igreja, né? Irmãos, alguns que já conheço há um bom tempo, alguns que estudaram comigo, né? Nós temos amizade até hoje, então uma grande bênção para nós podermos estar aqui. Então deu certinho, o pastor Randy está pregando lá em Jundiaí hoje à noite, então para nós deu certo poder estar aqui. Então nós gostaríamos, como igreja, de convidá-los a participar conosco da nossa conferência, oficina de música, lá em Jundiaí. A mesma vai acontecer do dia 24 até o dia 26 de julho. E assim queremos convidá-los todos a participar, né? E sabemos que dia de semana às vezes é difícil, porque alguns estão trabalhando e tudo. E você fala assim, mas eu vou participar de uma oficina de música, sendo que eu nem toco instrumento nenhum. Mas é um privilégio, porque você vai poder aprender também princípios de adoração, né? Você não vai lá só aprender instrumentos, mas princípios de adoração. Como adorar o Senhor? Como ter uma música que agrada a Deus, né? Nós vivemos em dias em que as músicas não estão mais agradando a Deus, mas estão agradando a carne, né? Então, nesses dias de conferência, o pastor Eduardo, velho conhecido aqui de vocês, diretor do seminário, ele vai ser o preletor nesse dia. Ele vai estar ensinando sobre princípios de adoração, enfim, uma música que agrada a Deus. E você vai poder ouvir números especiais todas as noites, a noite de quinta-noite, sexta-feira à noite e sábado à noite, serão cultos e é aberto para todas as pessoas participarem. E à noite vocês vão ouvir especiais, vocês vão ouvir solos, duetos, trios, quartetos, né? E vai ter uma orquestra também participando, né? E se você quer participar durante o dia, você pode fazer a sua inscrição. Você pode entrar no blog da nossa oficina de música, que é Oficina de Música Sacra, tudo junto, Oficina de Música Sacra @blogspot.com. Então você vai poder acessar lá, depois você pode pegar o endereço comigo, e lá vai ter todas as informações do que vai estar acontecendo nesses dias de oficina de música. Tem um valor que é cobrado, que é de R$120. Você fala, nossa, mas R$120? Mas pense, primeiramente é um investimento espiritual que você vai estar fazendo na sua vida, né? Então pense como um investimento espiritual. Esse valor, nós estamos fazendo o 70%, 80%, 90% talvez, dos músicos de Curitiba. Então nós vamos estar ajudando com a passagem, nós vamos estar ofertando. Então, além de você pagar R$120, você vai estar ajudando o Ministério de Música e de Adoração. Mas, se você fizer a sua inscrição até o dia 5 de julho, né, só para essa igreja, para as outras igrejas nós estamos fazendo até o dia 30. Então, se você fizer a sua inscrição até o dia 5 de julho, você vai ganhar um bônus, né? Você vai pagar R$120 e você vai ganhar um bônus de R$20 para você comprar na conferência de música. Você vai poder comprar um livro da editora Crescendo, lá do pastor Ari. Você vai poder comprar um livro, você vai ter o bônus, você vai lá, olha, eu fiz a minha inscrição até o dia 5 de julho, então você vai ganhar um bônus, você vai lá e você vai poder trocar e trazer um livro, né? Nós não sabemos ainda qual é o livro, né? Não temos ainda ideia de qual é o livro, mas é a mesma editora que tem o CD Vinde a Mim, que a Lídia canta, a Elizabeth canta. Não sei se você já tem esse CD, Vinde a Mim. Quantos tem? Poucos? É um CD muito bom, né? A Lídia está cantando, a Elizabeth também. Muito bom o CD. Então você vai poder comprar lá algum material de música. Normalmente o pastor Paulo Vonlô, do Voz de Melodia, ele traz também nários, traz cantatas, ele vende com preços bem acessíveis. Você vai poder também
comprar lá. Eu creio que vai ser uma grande bênção, irmãos, na sua vida. Invista. Talvez você não vai querer ir, mas você pode investir na vida do seu irmão. Tá? E quais são os cursos, Graziele, ao todos que vão ser oferecidos na oficina? Uhum. Ótimo. Lembra, pastor Cidina, nossas aulas de regência no seminário? Só que não é o pastor Kenneth que vai ensinar, não. Não sei quem vai ensinar, mas o professor é bom. Regência. Acho que é o Leonardo, né? Ou o Milton, né? Oficina de Música Sacra 2014. Ok? Então, oficina de música sacra. Então, lá vai ter todas as informações, tá bom? E nós vamos estar ali no final do culto à disposição, caso você tenha uma dúvida. Mas é um investimento. Participe, vai ser uma grande bênção na sua vida. Não pense, eu não sei nada de música, né? Não tenha esse pensamento. Nossa igreja, quando nós chegamos em Jundiaí, nós tínhamos uma pianista e estava indo viajar para os Estados Unidos. E a outra estava lá aprendendo. E nós estávamos preocupados. O que vai ser agora? Então a igreja começou a investir um pouco, né? Começou a pagar aula de piano para algumas pessoas, ajudou um pouco também de violino com a Gra. Hoje a igreja já não paga mais para nenhuma pianista, nem para ninguém que toca. E hoje nós temos 6 pianistas, temos uma violinista e algumas que tocam flauta docistas, falam, né? Então, graças a Deus. Mas mesmo assim, teve um culto que nós ficamos sem pianistas. Os jovens foram fazer uma viagem missionária, todos os jovens foram, e nós tivemos pianistas, né? Mas é ótimo para a igreja poder investir. É um retorno garantido, né? Não só um retorno aqui nessa terra, mas um retorno eterno, que é o que nós buscamos. Amém? Mais algum sobre a oficina? Essa água é minha, pastor? Ô, bênção. Olha só. Olha só. Exatamente. Sim. Ok, então, uma oportunidade. Você que já foi. Quantos já foram em Curitiba na conferência de música? Quantos participaram? Aí, ó, um grupo. Então, é o mesmo. Tudo que foi feito lá vai ser feito aqui. Só que um pouco melhor, é claro, né? É a tendência. Muito bem, irmãos, vamos abrir para João capítulo 4. Eu quero falar sobre adoração. Não quero prolongar o tempo. Sei que nós estamos 7h15, 17. O tempo está um pouco já avançado, não quero demorar, quero respeitar o horário dos irmãos, mas vamos meditar um pouco na palavra de Deus. João capítulo 4. Eu quero falar, irmãos, que nós como cristãos devemos ser verdadeiros adoradores. Nós como cristãos devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não quero ensinar os irmãos sobre música, né? Mas eu quero mostrar o que a Bíblia fala sobre adoração, né? O que a Bíblia ensina sobre adoração, né? Com certeza o pastor Alexandre já ensinou alguns anos, meses, não sei, sobre adoração, mas é sempre bom recapitularmos, irmãos. Qual é o propósito? Qual é a ideia de adoração? Quando nós pensamos em adoração, o que é adoração? O que vem à nossa mente? Às vezes, vem só a música. Então, adoração envolve só música? Não, adoração não envolve só música, né? Mas adoração envolve uma série, características, né? Várias coisas a adoração está envolvendo. João capítulo 4 fala sobre a mulher de Samaria,
né, fala sobre a mulher samaritana. A minha versão é um pouco diferente, né, mas eu creio que vai dar para os irmãos entenderem. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Irmãos, vamos pensar nesse texto, nesses 10 versículos citados aqui no capítulo 4. Então Jesus, ele chega até Samaria, ele chega até um poço, ele senta, e chega uma mulher para tirar a água daquele poço. Não era comum, não era normal mulheres tirarem água. Normalmente eram os homens que iam até lá. Mas essa mulher, ela chega até lá e ela encontra Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. Mas como é esse encontro com Jesus, né? Jesus Cristo pede para a mulher água, né? E a mulher falou: como você pede a beber a mim? Porque eu sou uma mulher samaritana. E a mulher já falou logo: olha, como você quer beber água, você sendo judeu e eu sendo samaritano? Mas Jesus falou: olha, mulher, se você em primeiro lugar conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Então Jesus fala: mulher, se você em primeiro lugar me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você certamente estaria pedindo água a mim, e não eu pedindo água a você. Jesus falou: se você me conhecesse, mulher, você iria pedir água para mim. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque a adoração não é Jesus Cristo implorando para nós. Não é Jesus Cristo falando: olha, por favor, você precisa ir para a igreja. Olha, por favor, você tem que ler a sua Bíblia. Olha, por favor, você precisa amar o seu irmão, né? Adoração não é Jesus implorando para nós, mas adoração somos nós implorando, somos nós pedindo para Jesus, não é? Então adoração não é Jesus pedindo, não é Jesus implorando, mas somos nós que precisamos de Jesus. Jesus, ele não precisa de nós, né? Jesus, ele não precisa de nós. Aí você falar: mas a mim, eu vou pregar o evangelho, amém. E Jesus Cristo instituiu, Jesus Cristo deixou isso para nós. Mas quando Jesus nos deu essa obrigação de pregar o evangelho, não é porque ele precisava de mim, não é porque ele precisava de você, mas foi uma bênção especial que ele te deu. Olha, eu não preciso de você, mas eu vou te dar essa bênção de você participar do evangelho, de você anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, a adoração é nós que precisamos, somos nós que suplicamos o favor e a graça de Deus. Não é Jesus que suplica, não é Jesus que implora. Então, irmãos, adoração, o eu sai de cena e Jesus Cristo entra em cena. O eu é deixado de lado e a pessoa de Jesus Cristo é colocado. Toda evidência, tudo é dado para Jesus Cristo. O humanismo sai de lado, o humanismo é deixado de lado e o cristocentrismo
entra, onde Jesus Cristo é o centro, onde o homem não é o centro, mas Jesus Cristo é o centro da adoração. Jesus Cristo é o centro do louvor. Então, a minha adoração, ela vai ser feita para Deus. A minha adoração vai ser feita para Jesus. Sendo que a nossa adoração, ela é feita para Deus. Sendo que a nossa adoração é feita para Jesus Cristo. Vamos pensar. Tem que ser feito do jeito de quem? Se a minha adoração é para Jesus, tem que ser feito do jeito de quem? Jeito de? Pode falar, irmãos. Deus. A adoração deve ser feita do jeito de Deus e para Deus. Muitas vezes nós pensamos que estamos adorando a Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos cultuando a Deus. E na verdade nós não estamos. Sabe por quê? Porque a nossa adoração, ela está saindo de um jeito errado. A nossa adoração não está sendo uma adoração a Deus, porque nós não estamos adorando a Deus como Deus deve ser adorado, né? E nós devemos lembrar que Deus deve ser adorado por quem Ele é, pelo o que Ele é. Então eu adoro a Deus pelo o que Deus é. E o que Deus é? Deus é santo, né? Apocalipse capítulo 5. Deus, Ele é santo. Então eu devo adorar a Deus pelo que Ele é. Se Deus é santo, a minha adoração deve ser feita como? Em santidade. A minha adoração deve ser feita com reverência. A minha adoração deve ser feita com temor. Quando eu não adoro a Deus com reverência e com temor, o que acontece? Não precisa abrir, mas lá em Levíticos capítulo 10, fala sobre a história de Nadab e Abiú, né? Eu vou ler rapidamente para os irmãos. Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Qual foi o tipo de adoração que Nadab e Abiú ofereceu a Deus? Foi uma adoração estranha, foi um fogo estranho, não era uma adoração aceita por Deus, não era uma adoração que Deus reconhecia. E quando nós não fazemos uma adoração reconhecida por Deus, nós vamos ter que aceitar as consequências. Versículo 2: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por que eles morreram? Porque eles ofereceram um fogo estranho. Eles ofereceram uma adoração que não era uma adoração para Deus. Então, pastor, qual é a adoração a Deus? A adoração a Deus é em espírito e em verdade. João 4, versículo 24, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Nós estamos vivendo dias em que o nosso país, né? O mundo, melhor dizendo, tem ido totalmente contra a palavra de Deus, né? Nós vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Estão aprovando a lei da palmada, né? Homossexualismo, tudo está acontecendo de uma forma sutil, tudo contra a palavra de Deus. E a pergunta é: e nós como igreja? Como nós vamos nos posicionar? Será que nós como igreja vamos aceitar coisas contra Deus? Será que nós como igreja vamos aceitar uma adoração falsa a Deus? Será que nós vamos falar: olha, eu vou parar de disciplinar os meus filhos, porque a lei dos homens diz isso, mas lembre-se da lei de Deus. E essa mulher samaritana, ela pensava que ela estava adorando a Deus. João 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qual era a referência de adoração dessa mulher? Essa mulher, ela estava olhando o passado. Ela falou: és tu maior que o nosso pai Jacó?
Ela não estava olhando para Jesus Cristo, mas ela estava olhando para o passado. Ela estava olhando para os patriarcas, ela estava olhando para Jacó. Ela estava adorando, certo? Ela estava adorando da maneira dela. Ela não estava adorando a pessoa de Jesus Cristo, mas ela estava adorando Jacó. Ela estava adorando seus antepassados. Por quê? Porque naquele momento era o que ela sabia, era o que ela entendia de adoração. E ela pergunta para Cristo, olha, ela pergunta para Cristo, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Irmãos, na cabeça daquela mulher, ela estava adorando a Deus. No coração daquela mulher, ela estava adorando a Deus. Muitas vezes, nós pensamos que estamos adorando a Deus. Muitas vezes nós imaginamos que estamos adorando a Deus. Mas a adoração a Deus não deve ser do jeito que eu penso, não deve ser do jeito que eu acho, não deve ser do jeito que eu sinto. Mas a adoração a Deus, ela deve ter razão. A adoração a Deus deve ter a razão pautada na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele não aceita uma adoração que não esteja baseado na sua palavra. Ele não aceita uma adoração que esteja baseado na sua palavra. Por que será, irmãos, que muitas igrejas estão misturando a música que agrada a Deus com a música profana? Por que será que muitas igrejas estão trocando a Deus por cânticos pagãos? Nós vamos chegar lá e vamos falar. Mas essa mulher, ela tinha em mente, ela tinha um pensamento de que ela estava adorando a Deus da maneira certa. Irmãos, então a pergunta é, como deve ser a adoração que agrada a Deus? A adoração que agrada a Deus deve ser em espírito, mas em verdade também. Mas qual é essa verdade? Sendo que cada um de nós pode ter uma verdade. Só existe uma única verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos fornece o material. A palavra de Deus é que nos dá a instrução para a adoração. Vamos lá para o Salmo 96. Vamos meditar um pouco agora no Salmo 96. O Salmo 96, irmãos, ele nos mostra o caráter da nossa adoração. O Salmo 96 nos mostra os atributos de Deus, né? Salmo 96 fala bem assim. Salmo 96, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Porque grande, versículo 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Então a Bíblia fala, cantai ao Senhor um cântico novo. O Salmo 40, né? Fala que Deus nos tirou do lamaçal. O Salmo 40 fala que Deus nos tirou daquele poço de lama. Na petição, Tiago contou o testemunho dele. Deus nos tirou de lá também, daquele lamaçal. Nós estávamos atolados no pecado. E a Bíblia fala que Deus nos tirou daquele lamaçal e Ele firmou os nossos pés numa rocha. Por que Deus fez isso? Primeiro, Deus estava nos mostrando que Ele veio nos salvar do pecado. E quando Ele nos salvou do pecado, Ele colocou os nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos, e Ele ainda colocou o quê? Um novo cântico em nossos lábios. O que Deus falou, olha, dessa maneira, meu jovem, que você está, nessa maneira, meu cidadão, que você está, nessa lama, não serve a sua adoração. Então Deus, Ele nos tirou dessa lama, Deus nos colocou numa rocha firme, e falou, agora eu quero um novo cântico. Eu não quero nada semelhante ao que era naquela vida quando você estava no lamaçal. Então, quando eu estava em Cotia pregando essa mensagem, bem na rua da igreja, era onde eu tocava pagode, né? Era bem na rua da igreja. E quando eu estava pregando essa mensagem lá, eu lembrei, falei, irmãos, era aqui na frente, mas Deus me tirou de lá, né? Deus me tirou de lá e me colocou, me firmou meus pés numa rocha e colocou um novo cântico.
E Deus estava dizendo: está vendo aquela vida que você tinha no passado? Aqueles cânticos profanos não servem aqui nessa adoração. Eu entendi o recado. Passado alguns anos, o que eu tenho visto? O que nós temos visto? Pagode para Jesus. E sabe o que a gente encontra? A mesma melodia, o que eu vejo, as mesmas melodias que eu tocava no mundo, né? Que não era para Deus, concordam comigo? Sim ou não? Não era para Deus, né? Então aquelas mesmas melodias tem visto hoje dentro das igrejas. É estranho, é um choque. Espera um pouquinho. Se aquilo que não era para Deus, por que então eu mudo uma letra, eu modifico uma letra e coloco dentro da igreja e falo que aquilo é santo? Deus não vai aceitar, porque aquilo que era feito no mundo era um cântico pagão. Era um cântico que não agradava a Deus. Hoje, você vê um show pagão, né? Vamos imaginar um show de pagode axé em qualquer lugar do mundo, né? E hoje você vê um show de cristãos, né? Você vê lá um grupo evangélico cantando. Então você pergunta: qual é a diferença? Quem é o profano e quem é o cristão? Às vezes você fala: olha, aquele profano eu acho que é o cristão, né? Então as mesmas coisas que o mundo fazia, as pessoas cristãos, os ditos cristãos, estão tentando copiar, estão tentando trazer isso para dentro da igreja, estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja, ela tem que ser diferente, a igreja não pode ser igual, porque Jesus Cristo, ele rompeu com o pecado, ele rompeu com o mundo. Jesus Cristo não aceita essa adoração igual que uma adoração que era feita para os pagãos. Jesus Cristo não adora, não aceita. E se a adoração é para Deus, deve ser feita como? Do jeito de Deus. Então se ele Jesus não aceita uma adoração pagã, por que essa adoração pagã tem que vir para dentro das igrejas? Por quê? Se ele não aceita. Porque o mundo tem que vir para dentro da igreja? Porque as coisas que o mundo pensa, as ideias que o mundo pensa tem que vir para dentro da igreja. Irmãos, quantas igrejas estão se desviando da verdadeira fé? Eu agradeço a Deus por essa igreja, né? Já conhecia há um bom tempo os irmãos. Aqui o Jackson, bom amigo, e ele sempre falava, e há anos passado, né? Conhecia a firmeza dessa igreja. E agora aqui do lado, só 1 hora de carro, posso vir aqui e ver que a igreja ainda continua firme na palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. É uma vitória. Sabe por quê? Porque muitas igrejas estão tendo um mundo dentro da igreja. E nós pensamos, sabe qual que é a ideia? Sabe como Satanás ele é sujo? Irmãos, a música é um instrumento que, se mal executado, que se mal tocado, ele vai levar a igreja para caminhos errados. Porque normalmente, se você está tendo uma música errada, normalmente o seu coração vai estar errado. Por exemplo, enquanto os irmãos cantavam essa música, enquanto o pastor Cid estava aqui cantando, você estava com vontade de dançar? Fala a verdade. Não, né? Não, né? Não. Por quê não estava com vontade de dançar? Porque não era uma música que estava tendenciosa, né, pendendo para a carnalidade. Então você cantou, você estava preparando o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Talvez enquanto os hinos eram entoados, você estava até com a cabeça baixa, orando, meditando, Deus estava falando com o seu coração, amém? Né? Mas se começa com uma música errada, você já não vai conseguir muito ficar sentado, né? Vai o pezinho de um lado, o pezinho do outro, de repente você levanta e começa de um lado para o outro, de repente aquela música já não serve mais, você já não consegue dar, aquela roupa já não serve mais, você já não consegue dar um passo. Então é abolido com essa roupa e vai colocando outro tipo de roupa. E assim vai indo, irmãos. Mas pastor, isso está falando é loucura. Não é loucura. Acontece. E é por isso, irmãos, que a adoração, ela deve ser feita, ela deve ser centrada, ela deve ser feita como Deus quer, como Deus ama. Então, irmãos, é uma bênção, um privilégio que os irmãos têm de poder estar numa igreja como essa, firme. Então continuem a lutar, a zelar pela sã doutrina,
a ficar firme, a buscar uma adoração que agrada a Deus, porque aquela adoração pagã, aquela adoração profana, Deus não aceita. Porque se Deus aceitasse, Ele não nos tirava do mundo, não é verdade? Nós continuaríamos lá. Mas se Ele nos tirou de lá, é porque Ele, Deus, não aceita. É porque Ele, Deus, não aceita. Vocês podem olhar a Bíblia. Vamos agora olhar o livro de Amós. O livro de Amós. O livro de Amós, ele mostra claramente que Deus, Ele não aceita uma adoração falsa. Deus não aceita uma adoração que não é pautada na sua palavra. Deus não aceita uma adoração que é pautada na sua palavra. Amós, capítulo 5, versículos 21, 22 e versículo 23. O que acontecia com os israelitas nesse contexto, né? Eles estavam servindo a Deus e eles estavam também servindo ao mundo. Eles estavam, né, nas festas, Amós capítulo 5, né? Eles estavam ora servindo a Deus, ora servindo ao mundo, ora cultuando a Deus, ora cultuando o mundo, né? E Deus falou a seguinte resposta de Deus para esta imoralidade deles foi a seguinte, Amós 5, 21. Deus já começa dizendo: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Porque Deus não estava aceitando aquele louvor, porque eles não estavam oferecendo adoração a Deus como deveria. E Deus falou: eu abomino, eu desprezo as vossas festas. E sabe o que eles faziam nessas festas? Eles entoavam canções, eles entoavam músicas. E Deus falou a seguinte coisa para eles, versículo 23: afasta de mim o estrépito. Qual é a outra palavra que vocês têm na versão atualizada? Estrépito. Estrépito mesmo? Estrépito? Não tem outra palavra, né? Ou afasta de mim o som, né, dos teus cânticos. Afasta-te de mim o barulho dos teus cânticos. Deus não estava vendo aquela adoração israelita como uma verdadeira adoração. Deus falou: porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Não ouvirei as melodias da tua viola. Adoração tem a ver com o coração do adorador. A adoração envolve o coração do adorador. Se nossa adoração, se o nosso coração não estiver perante Deus, como nós vamos adorar a Deus? Se eu, como cristão, não tenho coração para as coisas de Deus, como eu vou poder servir a Deus? Se eu, como cristão, sirvo a Deus e sirvo ao mundo, como Deus vai receber de mim o meu louvor? O hino que eles cantaram: eu não sou maior que o Mestre. Eu não sou maior que o Mestre. Eu vivo para servir a Jesus. Então a adoração a Deus, ela deve ser uma adoração com entendimento. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 14, já estou terminando, tá bom, irmãos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Adoração a Deus, ela deve ser feita com entendimento. Ela deve ser feita com o coração pronto. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Cantar, adorar com entendimento, é lembrar do que Deus é. E se eu lembro do que Deus é, eu vou adorar a Deus pelo que Ele é. Eu vou viver para Cristo pelo que Ele fez.
Cadê o hino? Eu não sou maior que o mestre. Deixa eu só ler algumas letras aí. Enquanto eles acham. Então, cantar com entendimento. Adorar com entendimento. Então, como eu adoro com entendimento? Sabendo o que e quem Deus é. O caráter da nossa adoração. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos meditar também nesse texto. Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Salmodiando e cantando ao Senhor Deus com hinos e cânticos espirituais. Adoração é quando nós estamos oferecendo algo para Deus. Adoração é quando eu estou oferecendo algo para Deus. Mas a Bíblia fala, se eu vou oferecer algo para Deus, e se eu tenho algo no meu coração contra o meu irmão, eu devo deixar aquela adoração, reconciliar com o meu irmão e depois ir oferecer para Deus. Por quê? Deus, ele quer uma adoração. Deus não quer uma adoração pagã. Deus quer uma adoração verdadeira, porque Ele, Deus, é verdadeiro. Deus quer uma adoração que o agrade, não só quando fala em música, mas tudo em nossas vidas que é para Deus envolve adoração. Leitura bíblica é uma adoração. Oração é uma adoração, né? Então, e a música, o louvor também é uma adoração. Irmãos, Deus nos deu a vida. Deus nos deu a salvação. Tudo isso para que nós pudéssemos viver para a honra e louvor da sua glória. Viva uma vida para Cristo. Viva uma vida que transmita a glória do Senhor Jesus. Viva para Ele, glorifique a Ele e adore somente a Ele. Adore a Ele do jeito que Ele quer. Adore a Ele da maneira que Ele deixou na Bíblia. E lembre-se, eu não sou maior que o Mestre. Cristo andou no mundo outrora, sem confortos, sem ninguém. Se eu seguir os seus caminhos, mágoas sofrerei também. Ele foi tão humilhado, sobre a cruz, Jesus morreu. Eu não sou maior que o Mestre, que por mim sua vida deu. Ficaria eu com Cristo se os outros o deixassem só? Ele deu-me a sua promessa. Em sua sombra andando vou. Como um sacrifício vivo, quero estar em seu altar. Eu não sou maior que o Mestre. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Não deixe que o mundo entre na igreja, mas busque transformar o mundo pela palavra de Deus. E lembre-se, eu não sou maior que o Mestre. Que Deus abençoe ricamente a vida dessa igreja. Vamos orar e depois o pastor Alexandre vai continuar. Pai amado, Deus querido, obrigado por esse dia, por o tempo aqui nessa igreja. Que o Senhor Deus nos mostre, nos lembre que nós devemos adorá-lo pelo que o Senhor é. Obrigado por tudo, Pai amado. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo pastor Alexandre. Amém, Deus, por cada membro que faz parte dessa igreja. Que o Senhor possa, Deus, estar ajudando eles a servirem e a viverem para o Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém.